Ó, Dudu, gente, ó, a gente tá falando da família Bolsonaro, eles são treta, mas eles gostam também de bancar a vítima. Tá aí, Eduardo Bolsonaro pedindo união, vê se pode. Os caras que mais polarizaram o Brasil, que chamam um professor de doutrinador, que tem como herói o Ustra, que era um torturador. O herói dos caras é o símbolo da repressão da ditadura militar, é o símbolo da ditadura, é o torturador mor, o cara que comandava o doicode, o Ustra. Como é que um sujeito que tem como herói um torturador, um covarde, alguém capaz de pegar um rato para ameaçar, para colocar em órgão genital de meninas, de estudantes. Como é que um sujeito asqueroso desse é o ídolo de alguém e esse alguém ainda tem coragem de pedir união para o Brasil e de se dizer um defensor da liberdade? Como? Mas temos esse cara de pau aí agora, Eduardo Bolsonaro, o cara que tem como ídolo o Ustra, pedindo união. Vamos ouvir. O Brasil precisa de união. Eu acho que ninguém discorda disso. Existem dois projetos muito bem postos. O do Lula, com a censura, com a perseguição política, a intimidação a internautas e jornalistas. E do outro lado, o Flávio, que trabalha pela anistia, pela soltura dos presos políticos e por liberdade de expressão. Tendo isso em mente, eu acho que é muito claro para nós que a prioridade é trabalhar, apoiar, da maneira que for. Às vezes com um pequeno perfil na internet, se for grande, melhor ainda, mas apoiar o Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro não for eleito, o Brasil vai seguir nessa página sombria. Um sistema será consolidado, mais pessoas vão sair do Brasil. E porventura, quem não puder sair, vai ser esmagado pela mão do autoritarismo. É por isso que eu peço a vocês união, senso de responsabilidade. Não é momento de barganhar ou de colocar adiante interesses outros, secundários, talvez corriqueiros da política, mas que não condizem com o interesse dos brasileiros. Posso contar com você? Espero que sim. Pode ter certeza. Eu estou fazendo a minha parte e daqui de fora ajudando como eu puder. É um aproveitadorzinho, né? Essa família Bolsonaro. O pessoal que mais dividiu, polarizou, espalhou ódio, fake news, linchamento contra adversário. Aquele pessoal que mais divide o país, divide a direita, divide todo o país, não só a esquerda contra a direita, a própria direita. Tá aí agora bancando a vítima, dizendo que o projeto político que vai unir é exatamente esse, o desses fascistoides, o dessa turminha que tem esse traço fascista de querer criminalizar o oponente para prender, linchar, agredir, perseguir. Tá aí, Dudu Bolsonaro, dizendo que está defendendo os interesses do Brasil com a eleição do Flávio Bolsonaro. Não é o interesse da família Bolsonaro, do papai dele que está preso porque tentou um golpe de Estado. Não é o interesse dele que está foragido, que se voltar vai ser preso, já que é um traíra que trouxe taxação para o Brasil e tentou obstruir a justiça. Não é por interesse dessa turma que usou um monte de gente como bucha de canhão para destruir Brasília, para depois dizer que eram infiltrados, para depois ignorá-los e agora passar a usá-los em busca de uma anistia que serve para eles. Não é por isso, gente, é pelo Brasil. Bosco, te convenceu? Não, esse negócio da anistia é muito interessante porque a gente viu nas manifestações aí dos artistas aí da música com relação àqueles projetos que tramitavam no Congresso Nacional, não é? A gente viu então muitos comentários insuflados pelo bolsonarismo, dizendo que aqueles artistas que estavam em cima do palco ali pregavam contra a anistia aos presos pelo 8 de janeiro, quando eles próprios tinham sido anistiados décadas antes, né? Acontece que, quando houve anistia em 79, né, coisa que muitos desses adeptos do bolsonarismo não estavam nem nascidos, tem muita gente que fala sem saber, não é? A anistia foi um pacto em 79 entre a ditadura e as suas vítimas, não é? Tanto que o que se contestava era justamente o fato dessa anistia ter abrangido, né, justamente aqueles que tinham dado um golpe em 1964 e passaram 20 e tantos anos submetendo o país a um regime militar, a um regime de ditadura, né?
A anistia de agora, que eles pedem, é para presos que conspiraram contra a democracia, porque o país estava numa situação de Estado de Direito Democrático, tanto estava que o presidente da República era deles. Sim. É a primeira vez que você teve um presidente da República eleito pelo povo e que conspirando no cargo, para transformar, quer dizer, fazer da sua passagem pelo cargo um meio de impor um regime ditatorial, ignorando a Constituição brasileira. Então, tudo isso é um discurso muito manipulado, principalmente porque a memória das gerações de um tempo para cá, essa memória é zero. Então, a pessoa que não tem uma memória histórica do seu país, da sua história política, ela é facilmente manipulável. A outra coisa que eles manipulam muito, né, o Google, é a fé. Né? Claro. Eu me espanto muito quando vejo aqueles que acreditam, muitos de boa fé, né, que o Bolsonaro possa ser uma representação da fé cristã. Imagine você, Bolsonaro, ser visto como uma representação cristã, É bizarro. né? Um sujeito É que bizarro. fez um decreto, né, armando o cidadão brasileiro, botando arma nas mãos de cidadãos brasileiros. Pior que isso, né, criando uma licença para essas CACs, né, para que elas tivessem armas em profusão, e essas armas foram para o mercado do crime organizado, não foi para a mão dos cidadãos. Não é? Então, armar as pessoas, não é? Fazer todo um discurso de família, né? E tal, mas a própria família dele, uma família dividida, não é? É uma família que ele já pôs filho para disputar contra a mãe, não é? Enfim, aonde está essa representação cristã, não é? A gente vê claramente que a agenda dele nesse plano é a política, é de ir numa igreja evangélica de vez em quando para posar para foto e acabou. Porque a prática é outra, a prática é miliciana. As homenagens prestadas por eles na política foram a torturadores e a milicianos, comprovadamente. Não é? É isso. Então, assim, não posso entender como ele possa representar a face cristã do povo brasileiro, né? Ele representa o Judas. O Então, assim, Judas, na história do cristianismo, representado hoje pelo Bolsonaro. Se ele tiver alguma coisa a ver com a fé cristã, só se ele for o Judas da história, um traíra, um enganador e um vendido, um mercenário e um aliado, como falou o Bosco. Como é que é um sujeito que é aliado de miliciano, que empregou um dos assassinos da Marielle, né? Um dos assassinos conseguiu já emprego ali em gabinete da família Bolsonaro, acho que era até do Flávio. É bizarro essa turma ligada a miliciano que, enquanto estava na presidência, polarizou o Brasil, distribuiu o ódio, atacou a ciência durante a pandemia, atacou cientistas. Os cientistas eram atacados na pandemia para ele poder espalhar a narrativa anti-ciência dele, que era o que interessava politicamente. É um sujeito absurdamente anticristão, anti todos os valores que são aqueles que a gente remete a Jesus, ao cristianismo. Não tem nenhum que o Bolsonaro possa servir como exemplo. Muito pelo contrário, ele é o oposto de tudo aquilo. É bizarro você realmente colocar o Bolsonaro como alguém que representa o evangélico, o cristão. Não dá. É a maior enganação que eu já vi nos últimos anos, nos últimos tempos, mas a gente está já falando nisso, eu acho que era uma boa, Alice, a gente jogar o Malafaia, porque o Malafaia bateu no Dudu, a gente mostrou Dudu. Tem Malafaia, a gente está falando exatamente do charlatão que são os bolsonaros, que ficam usando, misturando religião com política, porque eles sabem que não tem como conquistar voto na lábia, na política, na estratégia, no pensamento político. O voto para eles é conquistado na guerra cultural, no bem contra o mal. Eu sou evangélico, eu sou cristão, você não é, é o cidadão de bem contra o cidadão de mal.
é professor doutrinador, é esse papinho imbecil. Então, a gente sabe que vai ser assim a eleição dessa turma, vai ser jogando por muito discurso de ódio, por muita guerra cultural. É assim que eles vão tentar ganhar voto, mas está tendo uma tretinha entre outro charlatão do cristianismo